Vocês já perceberam como às vezes as pessoas usam o termo Deus, a palavra Deus, como uma expressão, como uma força de expressão, como um ditado comum em uma frase? Ou você mesmo já se pegou falando isso, mesmo que você é uma pessoa que não tem uma fé tão definida, ou se você é uma pessoa que não conhece tanto a Deus? O que eu queria conversar com vocês hoje é sobre quem é de fato o Deus verdadeiro. E o que é Deus quando nós usamos essa palavra em uma frase, quando a gente comumente diz Deus me livre ou algo do tipo, ou Deus vai me ajudar. Eu vejo muitas pessoas que às vezes não têm uma fé definida falando esse tipo de coisa e eu me pego pensando, né? O que passa na cabeça dessa pessoa quando ela usa esse termo Deus? O que passa na cabeça dela quando ela fala a Deus? O que ela visualiza? O que ela imagina? E da onde que ela pensa que vem isso? Qual é a convicção da pessoa quando ela está usando isso numa frase, ou se somente para ela acaba sendo uma expressão vazia qualquer? Então, o que nós vamos conversar hoje é que existe de fato um Deus, existe de fato um único Deus verdadeiro, e nós vamos entender como identificá-lo e como ter convicção que nós estamos falando dele. Eu queria começar esse vídeo de hoje lendo com vocês aqui um trecho que está aqui no livro de Atos na Bíblia. Então, em Atos, no capítulo 17, do verso 23 até o verso 31, o apóstolo Paulo, ele está ali em Atenas. Atenas, como vocês sabem, era um berço muito importante, cultural, tecnológico e de várias outras coisas ali no mundo antigo, né, na Grécia Antiga. Então, Paulo ele estava ali nesse contexto onde existiam ali adoração a vários falsos deuses, a ídolos que não eram vivos, e Paulo leva uma mensagem muito importante para os atenienses naquele contexto, mas que serve muito para nós nos dias de hoje. Eu vou ler aqui com vocês. Atos 17, do 23 ao 31, e diz assim: Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, quem é Deus? Quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é o Deus que criou todas as coisas, que criou a mim, que criou a você, que criou esse planeta e todas as coisas que existem. Então, o Deus verdadeiro, ele não habita um templo feito por mãos de homens. O Deus verdadeiro,
ele não habita em imagens, em altares feitos por nós, sejam esses altares feitos de ouro ou de outro material nobre. Deus não pode ser representado, não pode ser construído por mãos humanas, porque o Deus verdadeiro é o Deus que criou todas as coisas, portanto, ele é muito maior do que todas essas coisas. E outro ponto que aponta para o Deus verdadeiro é o único que morreu e ressuscitou por mim e por você. Esse é o único Deus verdadeiro. Onde nós podemos encontrá-lo? Eu digo para você, eu adianto para você que o Deus verdadeiro, ele não se encontra na religião, ele não se encontra em templos. O único Deus vivo e verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Então, de hoje em diante, quando você usar Deus numa frase, quando você usar Deus em uma sentença, quando você ouvir, quando você pensar nessa palavra, você vai lembrar do Criador. Você vai lembrar daquele que enviou o Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, para morrer por mim e por você. É nele que você deve pensar ao ouvir essa palavra. O único Deus verdadeiro. Jesus diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o único caminho para o Deus verdadeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que em todos os dias da nossa vida nós possamos reconhecer essa verdade e não ser mais perdido como esse povo. Então, que nós deixemos de acreditar em ídolos, em imagens construídas por mãos humanas. E saiba, meus irmãos, esse é um apelo do meu coração para você. Não existe outra divindade, não existe outra entidade, não existe que possa ser chamada de Deus. Existem sim demônios, entidades malignas que tentam te enganar. Mas o único Deus bom, o único Deus verdadeiro, é o Deus Criador, que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Se apegue nessa verdade. Antes de nós finalizarmos com uma oração, eu peço para você novamente, deixa essa curtida, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com pessoas que precisam compreender quem é o Deus verdadeiro, quem é Deus de fato. E se inscreve aqui no canal, que nós teremos muito mais conversas como essa e como outras. Eu agradeço você pelo seu apoio. Feche seus olhos junto comigo e vamos orar. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, pela sua palavra. Senhor, através da sua palavra, Senhor, através da Bíblia, nós somos livres do engano. Nós somos livres, Senhor, do mal que tenta nos enganar e nos persuadir. Senhor, nós pedimos agora, no nome do teu Filho Jesus, que o Senhor não nos deixe, Senhor, sermos mais enganados. Senhor, à luz da tua palavra, Senhor, nós cremos hoje, nós entendemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro e que o único caminho para chegar a ti é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e queremos viver, Senhor, contigo em comunhão, em amor. Muito obrigado, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Grande abraço, meu irmão.